Tatuagem é proibida para os adeptos de Candomblé? É o tema da Resposta Cabeça de hoje. Tomegê, a Érica Bento de São Paulo quer saber se a tatuagem é proibida pela nossa religião e, se for, por quê? Caramba, tatuagem. Eu queria fazer uma, né? Aí eu pedi pra Pode perguntar. falar onde ou não? Papai, pode fazer? Papai olhou e falou, não. Nem pensou duas vezes, falou, não. Mas eu acho que a tatuagem está mais no... A questão é preconceito dos mais antigos, porque a gente tem que pensar lá atrás, né, quando surge essa questão. A tatuagem foi muito mal vista durante muito tempo. Então, me parece que as casas não permitiam por conta disso, porque A tatuagem, historicamente, pelo menos no Ocidente, né? No Oriente ela tem um outro conceito, mas ocidentalmente ela sempre foi símbolo de rebeldia, de confronto social, era coisa que os presidiários, os marinheiros, os rebelados utilizavam. Aqui no Ocidente, no Oriente, volto a dizer, era bem diferente. Mas as marcas tribais são tão tatuagens com outro conceito, né? No conceito de estética, de beleza, de identificação daquela coletividade, daquela etnia. As marcas no rosto, as escarificações... Eram tatuagens. E era uma forma de identificar quem era amigo e quem era inimigo ali na luta. Também tinha isso. Na hora do sufoco. Na luta no escuro, quem é quem ali era difícil. Então a tatuagem me parece que é um conceito social do candomblé. Que é um conceito imposto ao candomblé pela sociedade. Ou que o candomblé assumiu para se salvaguardar dos preconceitos da sociedade. Eu vou te falar uma coisa, eu sou contra. Eu vou te falar por quê. O nosso conceito é o seguinte: à medida em que o nosso corpo, a partir da iniciação, se torna um altar vivo do orixá, eu não acho que seja justo, nem coerente, você tingir esse corpo com figuras agressivas, figuras diabólicas, que, aliás, não tem nada a ver com a nossa religião. Então, peraí, vamos considerar o corpo como um altar. Esquece o corpo. Um altar, um templo religioso. Você não preserva esse templo? Você não cuida desse templo, desse altar? Você não quer revestir esse altar de beleza, de respeito, de adornos coerentes com aquela divindade que está sendo cultuada ali? Aí bota uma caveira, bota um dragão cuspindo fogo, não sei das quantas. Você penduraria essa figura no altar, que você vai sentar, você vai arriar o joelho para bater sua cabeça? Eu acho que é incoerente. As tatuagens de orixá, por exemplo, aí que tá. Ferramentas lindas, eu tenho visto, já vi algumas, muito bonitas. Ou simplesmente uma borboletinha, ou um pequeno símbolo, coisas... Então, vamos lá, por coerência. Se você cultuasse a sua divindade no altar externo e não no seu corpo, você adornaria esse altar com elementos que têm a ver com essa divindade? Normal. Aí eu acho que faz sentido. Aí me parece coerente. Porque além da tatuagem, hoje tem. E aí a gente pode aprofundar um pouquinho mais. Tem as questões de piercing, língua cortada, dente cortado, essas coisas que eu não sei o nome dessas coisas. Mas Cruz Credo Ave Maria. Cruz Credo Ave Maria. Mas tem essas coisas. E a gente também começa a pensar nos limites. Peraí, existem limites. Porque você também não pode impor ao orixá o seu desejo. Então, se o seu desejo é se tatuar dos pés à cabeça, será que isso fica bem? Será que cabe isso dentro da religiosidade? A gente também precisa pensar esse lado, né? Eu acho que é uma responsabilidade. À medida em que nós nos colocamos como religiosos publicamente, e não é o sacerdote, não. Qualquer iniciado, qualquer adepto tem um compromisso com a sua religião. Então, se nós publicamente nos colocamos assim, nós somos representantes do candomblé.
Como é que a gente quer que a nossa religião seja vista? Uma coisa é a minha individualidade, outra coisa é a religião. Eu digo sempre, o candomblé não me pertence. Eu é que pertenço ao candomblé. Pai, eu já vi algumas vezes, os meus filhos reclamam muito que eu falo muito da tal barbinha. A barbinha eu vou explicar. Aquelas coisinhas recortadinhas, toda enfeitadinha, aquele cabelinho cheio de coisa, eu acho legal, não para o candomblé. Acho interessante, é o jeito da pessoa, mas não para o candomblé. Ou tatuagens que vão de um lado ao outro do braço, aquelas coisas. Imagina, um Xangô, a hora que ele vem para dançar, tá com aquela barbinha, aquele cabelinho recortadinho. Gente, eu não tenho nada contra cabelinho, contra barbinha, fora do candomblé. E isso vem a reboque dessas questões de permissividade. Você começa permitindo uma tatuagem, daqui a pouco tem outra tatuagem, daqui a pouco tem outra, porque permitiu, porque pode, e começa a conflitar. E aí a nossa imagem pública fica manchada. Né? É uma discussão delicada. É muito complexa. Discussão polêmica. Agora, eu vejo em outras matrizes religiosas uma responsabilidade, um cuidado muito grande no momento em que os sacerdotes se mostram em público. Então, por exemplo, a gente tem, de certa forma, uma padronização dos representantes da Igreja Católica em público. A gente tem uma padronização dos judeus, dos evangélicos, dos uicas, enfim, dos budistas. Até que ponto essa padronização pode nos ser favorável ou pode nos ser desfavorável? Não sei. Agora, o que eu sei, o que eu percebo, é que nós temos que ter cuidado. Porque nós estamos num momento de intolerância. Nós estamos num momento em que o candomblé precisa ser colocado, precisa ser entendido como uma religião no mesmo patamar das outras, porque nunca poderia estar de uma maneira diferente, nem abaixo nem acima. E aí, quando a gente tem essa possibilidade dessa permissividade, não é uma tatuagemzinha de borboleta que eu estou falando. Nós estamos falando de um assunto um pouquinho maior, né? Claro. Não é aquela tatuagem que, eu sou de Iansã, vou botar uma borboleta. Pô, legal, lindo, maravilhoso. Mas aí os excessos, tanto os excessos das tatuagens, e tatuagem não tem liturgia que implique, né? Que fale, não pode. Existe o que o senhor falou, essa necessidade de preservar o corpo. Ok. Mas não tem uma liturgia que diga que não pode, não é isso? Não. Existe um bom senso. Mas aí o bom senso... que é o primeiro orixá a ser adorado. Com licença, é Exu. É o bom senso de não fazer esse tipo de tatuagens em excesso, esse tipo de... Esse corte de cabelo e corte de barba, vou voltar ao assunto, é pessoal, eu não posso interferir no gosto da pessoa. Não, mas ele é religioso. Será que fica bem essa pessoa se apresentar assim, na sala? São cuidados que nós temos que ter. Eu acho que é realmente importante que esse assunto seja meditado, discutido em cada casa, em cada terreiro e refletido, sobretudo, por cada um de nós. Eu sou Caetano Veloso, sou Ori e sou cabeça. Atenção! Este veículo de comunicação é reconhecido pela AMA, Associação Nacional de Mídia Afro, pelo seu comprometimento com a responsabilidade e a ética da cultura afro-brasileira. A corrupção não me representa. Iemanjá me representa. Eu sou Haroldo Costa, sou Ori, sou cabeça. Na página da Cultura Urbana de hoje, conversaremos sobre Ibadã. Não perca. O resplandecer de Ibadã está diretamente ligado à queda de Oió, no reino de Xangô. Desde o início dos anos 1800, Oió enfrentava tantos inimigos externos quanto insurreições internas. Os problemas culminaram com a revolta dos Ebás, que declararam independência negando a soberania de seu líder. Em 1818, Abomey também se rebelou. Resolveu não pagar mais tributos ao Alafim de Oió. Foi o estupim. A partir de então, outras cidades, que eram submissas, parceiras ou aliadas do Império de Oió, deflagraram guerra buscando independência. A soberania regional de Oió e seu poderio militar ruíram. Segundo historiadores locais, um dos fatores decisivos para a queda de Oió
foi a rivalidade entre o Araunacancofu Afonjá, o chefe militar, e Auelé Alafim, o imperador. O Afonjá havia determinado que fosse atacada a cidade de Uereilê, uma cidade iorubá que era a casa materna do Alafim, do imperador. Contudo, a ordem foi desatendida, o que gerou um clima de desconfiança entre as duas lideranças, o líder militar e o rei. O incidente acabou resultando em um confronto direto. Afonjá voltou seu exército contra Oió com a ajuda dos flanis, objetivando a derrubada do Alafim. Era 1827. Oió foi totalmente destruída e um novo local foi solicitado em Aguodjá para formar uma nova Oió. Logo depois, Afonjá foi assassinado graças a uma intriga política que se seguiu em Ilori. Com a destruição de Oió, não havia mais um sistema de defesa central unificado. Aconteceu então uma enorme e radical mudança no sistema de poder nas terras iorubás. Apareceram 4 diferentes blocos de poder. 2 potências militares, uma potência econômica e uma potência confederada, chamado multireino. Além disso, várias outras cidades e comunidades foram formadas para cuidar das centenas de milhares de refugiados iorubás devido às guerras de destruição. Surgiram então novos poderes e novas cidades com relevância política em toda aquela região da chamada Yorubolândia, ou Yorubo. Uma dessas cidades foi Ibadan, que se transformou rapidamente em uma potência militar, destacando grandes generais, os Barochuns, como Oluyolé, Oderindé, Ojó, Ogumolá, Latossissá, entre outros. A Ibadan moderna surgiu em 1829, depois da queda de Oió. A população de Ibadan foi engrossada com a chegada de inúmeros refugiados de várias cidades e vilarejos iorubais. Em 1850, a população de Ibadan já havia crescido para mais de 250 mil habitantes. Esses fatores rapidamente tornaram Ibadan a mais importante cidade iorubá naquele momento. Era um grande centro de poderio militar, onde as pessoas deslocadas da guerra se abrigavam. Apesar disso, jamais preencheu o vácuo deixado por Oió. O nome Ibadan deriva da expressão Ilu Eba Odan, que significa a cidade na junção entre a savana e a floresta densa. A cidade de Ibadan foi criada pelo Jagun, comandante em chefe, Lagilu, um comandante de Ileifé. Segundo a lenda local, assim que fundou Ibadan, o Jagun Lagilu e seus súditos foram para lá e viveram em paz por muitos anos, até que um terrível incidente aconteceu. Conforme conta Isaac Babaolá, aqui em Elê, certa vez alguns indivíduos despiram Egungun em Ibadan e o levaram ao mercado impondo-lhe humilhações diante de mulheres e crianças. O fato violava a tradição iorubá, que recomendava que os Egunguns deveriam ser reverenciados com respeito por serem antepassados mortos. Quando Xangô, o Alafim de Oió, soube do incidente, teria ordenado a destruição de Ibadan. Lagilu já era velho a essa altura e não teve como conter os invasores. Os que sobreviveram ao ataque fugiram para uma colina próxima e lá se mantiveram vivos durante semanas, consumindo frutas, inhames, caracóis e comendo papa do milho branco. Quem está falando é Adriana Bombom, eu sou Ori e sou cabeça. Atenção! Este veículo de comunicação é reconhecido pela AMA, Associação Nacional de Mídia Afro, pelo seu comprometimento com a responsabilidade e a ética da cultura afro-brasileira. Sou Luciana de Oiá, sou Ori, sou cabeça. Tonilê de Exu, sou Ori, sou cabeça. Sou Odeco Tala de Logum Edé, sou Ori, sou cabeça. Meu nome é Igor, sou Ori, sou cabeça. Sou Anderson de Otim, sou Ori, sou cabeça. Sou Selma de Oxum, eu sou Ori, eu sou cabeça. Eu sou Arlindo Cruz, eu sou Ori, eu sou cabeça. Axé. A violência sexual é negra. Estatística mostra que aumentaram os crimes contra as crianças negras no Brasil.
Assunto pro Falou Tá Falado com a Adriana de Oiá, depois dos comerciais. Dona Adriana, como é que é essa história aí? Pois é, isso é triste, né? Muito. Tá assim, registro do DataSUS mostra que em 2012, das 7.478 meninas entre 4 e 15 anos que foram vítimas de violência sexual, 65% eram negras. Chato, né? Terrível, terrível, terrível mostrar que a violência ainda tem endereço certo. Com certeza. Pior, tem cor. Tem cor. Esses foram os casos registrados, mas eu não sei se registraram todos. Mas eles foram que registraram. Casos nem chegam às delegacias. Isso é pior, porque é uma estatística que a gente sabe não é completa. Pois é, eu falo do assunto desse até com tristeza, sem muita animação, porque é lamentável realmente. E o levantamento mostrou ainda que entre 2010 e 2012 cresceu quase 60% o número de vítimas da violência sexual de ambos os sexos, entre meninos e meninas, mas que todos eram negros. Chato, né? Falei, tá falado, não tem muito o que dizer sobre isso. Eu sou Érico Braz, sou Ori, sou cabeça. Atenção! Este veículo de comunicação é reconhecido pela AMA, Associação Nacional de Mídia Afro, pelo seu comprometimento com a responsabilidade e a ética da cultura afro-brasileira. Foro privilegiado não me representa. Xangô me representa. Marcos Feliciano não me representa. Ogum me representa. A intolerância não me representa. Iemanjá me representa. Marcos Feliciano não me representa. Inhansã me representa. Quem fala aqui é Tony Garrido, Ori, cabeça, paz e amor aí, gente. Hoje vamos trazer para vocês a segunda parte da entrevista com o médium Lívio Barbosa, especialista em psicopictografia. Lívio, quais são os espíritos que se manifestam através de você nesse trabalho de psicopictografia? Os espíritos que se manifestam pelo meu intermédio são ligados ao impressionismo, ao renascimento, à arte barroca. Atualmente são 107 espíritos. 107? 107. A conta de vez em quando muda um pouquinho, porque chega mais um, vai se afinizando, vai entrando na fila. Mas quem dirige todos esses espíritos é o escultor brasileiro Antônio Francisco Lisboa, Aleijadinho, junto com o espírito de Rembrandt. São eles que formam a equipe espiritual que trabalha com a internet. Então vai de Renoir, Van Gogh, Manet, Sisley, Picasso, Modigliani, Cacete de Amaral, Rafael, Sancho, Michelangelo, Leonardo da Vinci, André Montena, são vários. Eu permaneço com um estado vibracional bem alterado, intenso, a ponto de eu perder a noção de tempo, a noção de espaço. Eles trabalham toda a minha parte psicomotor, e tanto que eles pintam com os pés, podem pintar com as mãos, de formas alternadas, e a rapidez e a forma como são elaboradas as telas, elas fogem do estado normal de uma pessoa que esteja lúcida e consciente do que está fazendo. Eu não tenho ideia do que vai ser feito, não tem como dimensionar em que espaços eles vão estar trabalhando. Eu normalmente, quando eu não faço apresentação ao público, eu pinto no chão, eles jogam as telas no chão e vão de forma bem aleatória, movimentando os meus braços, os pés, vão formando as telas. E as telas vão, nós costumamos dizer que elas vão se materializando, né? Porque eles conseguem misturar várias tintas nas minhas mãos e nos pés, e o branco fica sempre branco, o azul fica sempre azul, o verde fica sempre verde. E como isso ocorre, eles vão utilizar a minha mediunidade de efeitos físicos para neutralizar uma cor, a fim de que ele possa ser utilizado em outra cor. Entendi. Eu que já vi você em manifestação mediúnica de psicopictografia, fiquei realmente impressionado.
não só pela rapidez, mas pela sensação, pelo desenvolvimento, pela criação das telas. E, embora seja leigo em arte, eu posso observar que as cores, a tonalidade das cores, os traços, os temas, são realmente os mesmos desses autores consagrados. Além da impressionante rapidez com que o trabalho é feito. Algum especialista em arte já teve a curiosidade de estudar esse seu fenômeno? Eu tive até a convite de uma universidade na Pensilvânia para fazer um estudo aprofundado do fenômeno da psicopictografia. Recentemente tive também um convite da Alemanha para fazer também um estudo dentro da área da psicopictografia. Eu realizei um aqui no Rio de Janeiro, em 99, com um grupo de cientistas americanos que vieram ao Rio, e eu fiquei um dia inteiro, até a noite, com eles, fazendo uma série de bateria de exames e sendo gravado o trabalho, verificado a forma como ele acontece. E eles pegaram todo aquele material, levaram para os Estados Unidos, levaram a pessoas ligadas à arte, ligadas a museus, especialistas, peritos, para que pudessem verificar se existe ali uma semelhança com aqueles que estão assinando. E a surpresa deles é que havia uma... Atestarem a autoria. Não atestar a existência dos espíritos, porque para eles é difícil entender isso. É como se eu fosse um paranormal que tivesse a capacidade de pintar como pintava Picasso, na ótica deles, de pintar como pintava Renoir. Mas para nós que acreditamos na vida e na existência dos espíritos, para nós não precisamos de provas que comprovem isso. Mas para aquele que não entende, acredito eu que somente levar a ideia para uma reflexão acerca da possibilidade da existência da vida após morte, já se dão por satisfeitos os espíritos. Livro. Pintores consagrados como Manet, como Renoir, como Da Vinci, enquanto vivos, não tiveram acesso à cultura nem à religião dos orixás. Como é que hoje, do além, eles veem e percebem essas divindades? Para os espíritos não existem religiões. O que existe para eles é espiritualidade. E a forma como essa espiritualidade se manifeste dentro da nossa compreensão e concepção de religião, para eles basta entender que a religião é algo que o homem precisa ter para se ligar ao divino. Se eles já estão no plano divino, para eles a visão que eles têm acerca dos orixás, dos santos católicos, dos conceitos emitidos pelas religiões, eles dizem particularmente o que eles me falam: vocês precisam disso. Nós que já atravessamos o portal da morte, já estamos na concepção de outras formas de entender a divindade, não necessitamos mais de religiões. Então não esperem que nós sejamos espíritos espíritas, espíritos católicos, espíritos umbandistas, espíritos candomblecistas ou espíritos até ateus. Porque para nós o que existe é a concepção. Nós não podemos negar o que somos. Se somos espíritos imortais, alguém nos criou. E dentro dessa concepção, conforme eles dizem, cada espírito vai se afeiçoar ao sentido religioso que para ele tem necessidade, como referência, de mostrar ao ser humano que ele necessita se ligar ao divino. Oxum, vai dormir. Então por isso muitos deles se manifestam na Umbanda, outros se manifestam no Candomblé, outros vão se manifestar dentro da Igreja Católica Carismática, outros vão se manifestar dentro das correntes espiritualistas.
mas eles veem muito bem essa nossa proposta de buscar o divino. Então, hoje, dentro do meu trabalho, se tornou um trabalho muito universalista. Então você tem um preto velho trabalhando do lado de um pintor, você tem um pintor trabalhando do lado de um escritor, né? Um escritor trabalhando do lado de um Exu, e mostrando que não existe, vamos dizer assim, barreiras ou preconceitos deles para com as individualidades espirituais. Então, se não existe da parte deles, por que deve existir de nossa parte? Com certeza. Lívio, diferentemente dos outros médios de psicopictografia que nós já conhecemos, você não é espírita da vertente kardecista. Você é um bandista, sacerdote de um terreiro de Umbanda. Como a liturgia e a ritualística da Umbanda podem favorecer ou não esses fenômenos mediúnicos? Eu comecei dentro da doutrina espírita, fui educado dentro da doutrina espírita, durante muitos anos trabalhei dentro do movimento espírita. Não digo que eu não seja ainda espírita, eu continuo com a minha consciência espírita, com o meu bom senso que Kardec ensina que nós devemos ter. Só que hoje o meu trabalho está mais voltado dentro da Umbanda e dentro desse conhecimento maior acerca dos orixás. Então, como zelador que eu sou hoje, o trabalho que eu realizo dentro da Umbanda me proporciona estar ligado a todas essas correntes espiritualistas, estar falando todas essas linguagens e levando o trabalho dos espíritos. Oportunidade da diversidade. O meu trabalho maior hoje em dia, segundo o que os espíritos já me disseram, não é que eu deixei o kardecismo para ser um bandista, ou para dizer que eu não tenho mais valor e o outro tem menos valor. Não. Eles me deram essa oportunidade de estar dentro da Umbanda, de estar com conhecimento ligado aos orixás, trabalhando dentro dessa seara, mas também vivenciando a mensagem espírita, mostrando que nós podemos estar ligados a todos os conceitos espiritualistas e promovendo um trabalho maior, que é mostrar que a espiritualidade não tem barreiras, que não existe preconceito e que deveremos acabar com o preconceito religioso. Isso é fundamental. Esse, Lívio Barbosa, sacerdote de Umbanda e médium de psicopictografia.